Olá! Olá, Deixa eu tudo só me bem? ajustar aqui. Deixa eu ver da melhor forma. Eu acho que agora ficou bom. Agora ficou Vou bom. trocar essa luz também. Melhorou? Vamos Aqui lá. melhorou. Então tá certo. Boa noite, doutor. Boa noite, tudo bem? Prazer. Tudo jóia? Prazer é meu. Ainda não tínhamos conversado assim ao vivo. Prazer é meu. Fico muito honrada aí com o seu convite, compartilhar aí com os colegas esse momento de turbilhão, né, que nós estamos vivendo aí em decorrência de todas essas grandes alterações que nós estamos vivenciando com o INSS, várias portarias, MP. Então, Muita, fico muito feliz com o convite por poder compartilhar aqui com vocês. a gente pisca sai uma legislação nova, né? Tem uma portaria, Pois é. tem um MP, tem uma lei, tem muita coisa acontecendo. O INSS adotou várias medidas, né? Tá interferindo diretamente aí no nosso trabalho e na situação dos segurados. Exatamente, né? A gente está vivenciando um momento único, né? Tanto para o INSS, que já estava ali numa situação extremamente desafiante, quanto para nós também, né, advogados, que a gente está vivendo também um momento também muito difícil, né? Na pandemia, já não bastasse os efeitos da pandemia e a gente vivenciando essa quantidade absurda de alterações, nem deixaram a gente aproveitar um pouquinho a quarentena, né, doutor? Não deu para aproveitar nada. Portaria em cima de portaria, a gente está tendo assim uma atualização Constante, né? É muito muito constante, imediata. tá? Todo dia tem que estar verificando o que está acontecendo, mudança de procedimento, algumas coisas que foram previstas e ninguém sabe como que vai acontecer de verdade, né? Pois é, pois é. É o momento que tanto nós, advogados, o INSS também vem fazendo o que dá, né? Muitas portarias Sim, vem ali regulando algumas situações, mas o próprio INSS não conseguiu, dentro dessas portarias, prever todas as as possibilidades, situações. né? Então a E gente vai vivenciar juntos também juntos. Vamos, tudo isso. A gente vai fazer parte dessa história, tenho certeza. com certeza. O advogado agora ele vai ser com certeza um instrumento para ajudar e a desafogar o INSS. A Com gente vê que os certeza. E a gente próprios também precisa observar como vai ficar essa volta, né? O restabelecimento de tudo isso, porque imagine a quantidade de procedimentos represados, né, durante toda essa pandemia, o que nós já tínhamos de caos perante ao INSS, né? A gente já estava numa situação ali muito limite Aham. junto ao INSS e com a chegada dessa pandemia, tenho certeza, com essa deixando de lado aí todos esses procedimentos, até porque o atendimento remoto, nem todas as pessoas, né, conseguem ali encaminhar as suas solicitações. Eu tenho certeza que depois de passar desse momento inicial, a gente também vai ter muitas repercussões ainda em decorrência da pandemia. Sim, com certeza. É engraçado porque a gente tá vivendo dois cenários bem interessantes, né? A digitalização ela estava prevista só para 2025, assim, pelo menos para encerrar. A gente já tinha começado muita coisa, né? Já tem o meu INSS, já tem o INSS digital, mas essa transição efetiva era para 2025. E aí a gente teve que antecipar 5 anos, realmente está com dificuldade. Aqui eu tenho tentado acessar o meu INSS e muitas vezes está fora do ar, está em manutenção. Pois é, a gente também está vivenciando isso, né? Não bastasse. Agora acho que eu acertei aqui a câmera, pessoal. Vamos lá. É, Mandar só um abraço para minha colega Nécia Batista, que está por aí. Nécia, um grande abraço. Um abraço para todos que forem entrando aí. É, Bem-vinda, Nessa. Então, a questão do meu INSS também, né? Sempre um
uma pedra aí no sapato dos advogados, porque a gente tem dificuldade para entrar. Aqui em São Paulo, por exemplo, de onde eu estou falando, nós ficamos praticamente uma semana sem conseguir encaminhar a documentação. Tanto é que, por intervenção, até chegou a ter um ofício por parte da nossa OAB, por Aham. parte da nossa Comissão de Direito Previdenciário aqui de São Paulo, para o INSS, para a gente conseguir ali, pelo menos, resguardar, né, ter um salvo-conduto ali, que era problema notório de todos os advogados. Mas aí, logo em seguida, o INSS conseguiu restabelecer o meu INSS, mas tenho certeza que é um problema para todos os colegas. A doutora Cíntia aqui conosco falando. Tá comentando que na Que ela Bahia tá também é da fora. Bahia, né? Sempre está fora. E de madrugada ela consegue pegar a carta de concessão. Aqui a gente também E é isso, passou. né? Aqui também passamos uma semana fora do ar. E aí fica todo mundo, como é que tá? O que é que dá para fazer? Né? Infelizmente, sem conseguir acessar o sistema, sem ter onde obter as informações, a gente não sabe qual o procedimento adotar, né? A gente Pois não. é, e aí todo mundo fica receoso, né? Porque nós não estamos com todos os prazos suspensos, né? Até a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, por exemplo, recurso não está suspenso Não está o suspenso. prazo. E aí, se você não consegue cumprir, a gente fica naquela agonia, né, doutor? Verdade. Por isso que até vou antecipar um pouco a coisa aqui. É importante, né, quando faz já inicial ter toda a documentação bem encarreada aos autos, né, para evitar. Pois é. Lógico, existem situações que vai precisar, mas é importante desde a inicial estar tudo bem instruído, bem acertadinho para não estar tendo esse tipo de problema. Não deixar lá para os 45, né, do segundo tempo, que pode dar, É, ainda mais na situação que a gente está. Aqui a gente também passou uma semana com o meu INSS fora do ar, não dava para pegar nada, simplesmente ficava naquela tela estática ali, estamos em manutenção e acabou. A gente, aqui na minha cidade são só duas agências, né, e mais a gerência administrativa, então é bem certo. complicado, não tem servidor, tem um canal de atendimento por telefone, mas o atendimento presencial está bem limitado, então a gente fica numa situação complicada. Os próprios servidores também, às vezes, encontram dificuldades, o sistema deles, às vezes, não tem acesso a tudo. Então, a atualização constante, estamos nos adaptando a tudo que está acontecendo. Os bancos também, né? Porque, por exemplo, uma das medidas foi a questão da procuração, né? Que não vão ser suspensas, Isso, as procurações suspensas, as questões das curatelas também. isso. Lá na Então, portaria 412, né? idoso, foi Dia uma das 20 de primeiras. março. Logo no É uma comecinho das primeiras, uma saiu. das medidas, uma das primeiras medidas, né? Primeiro a gente teve a portaria 8.024 do dia 19 de março, e aí veio depois a 412 regulando, Isso, né? A suspensão da questão bancária, procuração, prova de vida e algumas outras situações. isso. Eu até fiz participei com alguns amigos, né, a gente discutindo essa questão e assim, começando a entrar já na questão da nossa live, é, Legal. o INSS adotou essas medidas com a intenção de proteger o segurado, mas a gente tem visto também a ocorrência de muitas fraudes, né? E aí tem duas possibilidades que foram levantadas, né, nos estudos que a gente estava fazendo aqui. Uma é em relação à pessoa não ser mais procuradora, né, por qualquer motivo, ali perdeu a confiança ou não está mais convivendo, não está mais morando com aquela pessoa e fazer o saque do benefício, né? Sim, Como também a questão de ocorrer um falecimento, né? E a gente entra na questão a mesma portaria também criou algumas questões em relação à prova de vida que deixou de ser necessário também em alguns pontos, né? E os familiares virem a receber isso de má fé. E é interessante porque vai ter que ter o ressarcimento do erário, se for nesse caso de morte, né? exatamente, exatamente, né? E Fica sempre resguardado essa possibilidade pelo INSS. exato. E aí, bem interessante lembrar que há pouco tempo teve um MP que, nesse tipo de situação, o devedor, ele, inclusive, pode ter o bem de família penhorado. A princípio, uma casa, né? Então,
Dá para comentar um pouquinho sobre isso? Dá uma luz a mais do que eu estou falando em relação. Vamos lá. Então, nessa portaria 412, né, no dia 20 de março de 2020, que foi uma das primeiras medidas aí por parte do INSS, nós tivemos ali inicialmente a suspensão, né, do atendimento presencial. Nós tivemos uma série de elementos, dentre eles a suspensão da prova de vida, a questão da procuração, procuradores, tutores. E aí, bem lembrado pelo doutor, realmente fica reservado aí o direito por parte da autarquia, no caso de comprovada má-fé, tá? Era o que tinha para fazer no momento, e INSS, diante daquela situação, a maioria do público do INSS são pessoas do grupo de risco. Eu até o final da live eu consigo me resolver aqui com a câmera, pessoal. Engraçado. Vamos lá, porque, acho que agora vai. assim, com todo o cenário mundial que a gente vinha vendo acontecendo, né, a questão de repatriação dos brasileiros que estavam fora, mas parece que foi uma coisa que pegou de surpresa, assim, meio contraditório. Ao mesmo tempo que estava todo mundo acompanhando, no momento que surgiu o primeiro caso, foi uma série de atos, uma série de portarias, e de imediato o INSS fechou e tomou medidas para tentar resguardar os segurados. Exatamente. Do dia para a noite a gente dormiu um dia com as agências abertas, no outro simplesmente estava tudo fechado. Pois é, era o que cumpria ao INSS naquele momento, né? Então ele teve que abrir mão de várias normas de segurança, por exemplo, na procuração, né? Mesmo sem prévio cadastro. E isso, as pessoas podem exacerbar aí os seus direitos e achar que está tudo liberado, e certamente o INSS vai tomar medidas no caso de verificar alguma irregularidade, má-fé, a dispensa, por exemplo, da autenticação de documentos, a questão da procuração de uma pessoa habilitada ali como procurador naquele benefício, se a procuração venceu os poderes, por exemplo, foi revogada a questão... Isso tudo vai ser verificado num segundo momento. O INSS lançou mão ali do que ele tinha para assegurar a manutenção, né, do recebimento desses benefícios, da prova de vida, da autenticação desses documentos, mas certamente essas medidas que foram previstas aí, elas não excluem a responsabilidade das pessoas que agem de má fé, tá? Eu tenho certeza que em breve a gente vai ter, como se fosse um pente fino, todos esses procedimentos que foram realizados durante esse período da pandemia e que depois podem aí surtir procedimentos por parte do INSS. Provavelmente vai alargar a questão do pente fino, né? Como já falou. A gente já tem as medidas provisórias, né? Prevendo a questão do pente fino, tanto em situações de irregularidade, como em questão de avaliar os beneficiários que tenham recuperado a capacidade laborativa, né? E com certeza tudo que for concedido agora, ou tudo que estava previsto para acessar agora, provavelmente vai cair no pente fino, que terminou ficando numa situação meio que esquecida, né? Na verdade, assim, a revisão dos benefícios lá em decorrência da Lei 13.846, né? Que foi antecedida pela MP 871 de 2019, que prevê ali a Operação Pente Fino, né? A revisão, programa especial da revisão para reavaliação dos segurados e também verificação de erro material. A gente tem duas frentes, né? Os benefícios por incapacidade e temos também a reanálise de benefícios concedidos ali com suspeitas de fraude. Que tenha ocorrido algum erro. Exatamente.
Essa operação, ela inicialmente pode perdurar até 31 de dezembro de 2021 e pode também ser estendida. Eu acredito que vai ser estendida, porque a gente teve uma suspensão desse programa, pelo menos nos benefícios por incapacidade, porque a gente não está tendo as perícias presenciais, em decorrência aí da suspensão do atendimento presencial nas agências do INSS, então isso foi suspenso. Então, aquele planejamento inicial que tinha lá na Operação Pente Fino, para durar até 31 de dezembro de 2021, possivelmente vai ser prorrogado, porque a gente já está aí indo para o terceiro mês, né, com as agências fechadas, pelo menos dadas assim, né, com os atendimentos presenciais suspensos. Tenho certeza que essa operação Pente Fino vai querer compensar esse período depois, porque eles têm um planejamento ali para rever o maior número de benefícios possíveis, e essa quantidade esse período, né, que está suspenso vai ser reposto lá na frente. Sim, com certeza. Eu acho que desde o dia 17 de março, mais ou menos, que a gente está com as agências fechadas, né? Então, a portaria foi a 8.024 do dia 19 de março, né? Uhum. Inicialmente, a gente teve aí a suspensão até o dia 30 de abril, e agora a gente teve a portaria conjunta número 17, prorrogando já aí para até o dia 19 de junho de 2020. Sim, a nova. Tá? Mas já tem projeções de que pelo menos mais 3 meses, né? Apesar de ser uma coisa de boca ainda falado, mas já eu acho que a gente vai ter um novo período de suspensão, até porque, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente vai iniciar ainda foi anunciado essa semana um projeto para retomada, né, da vida, né, da abertura dos comércios e tudo, e tenho certeza que a agência do INSS, dado ao grupo de risco, né, do público em geral ali do INSS, da movimentação, que é sempre, o INSS sempre está muito cheio, né, de segurados. Todas as agências, é difícil a gente... Todas as agências. Então, para evitar a acumulação, eu tenho certeza que será uma das últimas possibilidades ali para a retomada da normalidade. E se é que isso vai ser possível, né, ainda esse ano, porque ainda assim eu acho que a gente volta com uma série de restrições. E o INSS, as agências do INSS, pelo que eu vejo, na normalidade já não conseguem manter ali um mínimo de um serviço adequado, né? Então, por exemplo, aqui em São Paulo, o projeto que a gente tem para retomada impõe uma série de medidas de saúde e tudo mais. Deixa eu só mandar um abraço aqui, permissão para nossa amiga Daiane, lá do Discurso Jurídico. Seja bem-vinda, viu? Pessoal passando por aqui, eu não consegui falar oi para todos, mas a advogada mineira, a Érica Baresi. Pessoal, sejam bem-vindos. Eu estou aqui com os meus colegas do Acre. Do Acre. Bem pertinho. Do Acre, né? Fico feliz de estar aí. O pessoal me conhecendo aí também através do seu canal. Fico bem feliz. Quem estiver passando por aqui agora e quem depois rever a nossa live, vai ficar salva no IGT, vai ficar doutor? Salva, e já peço autorização para botar no YouTube. Opa, autorizada então, pode mandar. Doutor, então só retomando aqui, depois do abraço à minha colega aí que entrou, tenho certeza, doutora Anicene Bock também lá do IAPE, seja bem-vinda, um abraço. O que acontece? As agências do INSS, será que elas vão ter um mínimo de condições também para receber esse público? Por exemplo, a parte de limpeza sempre foi muito precária nas agências. Será que vão conseguir dar vazão a essas normas de vigilância sanitária que certamente virão, né, de saúde,
vai ter ali um funcionário limpando. O próprio espaço físico das agências, né, a gente vê que é sempre tudo muito amontoado, são filas, pessoas uma coladas nas outras, cadeiras próximas. A maioria, eu não sei aí, mas acredito que seja mais ou menos parecido. As cadeiras normalmente são longarinas, aquelas cadeiras Exatamente, aqui em São coladas. Paulo também, é da mesma forma, tudo Então, muito certinho. não tem como separar já, né? Só se cortar a cadeira. Então, né? E tem uma própria questão de consciência da população, que infelizmente as pessoas elas não estão tendo essa consciência, né? Hoje estava vendo uma Uhum. matéria, era referente a um posto de saúde, mas mostrando justamente que as pessoas elas queriam ficar aglomeradas, né? Mesmo tendo toda a orientação ali da equipe de saúde pedindo para afastar, eles não queriam. Agora imagina tratar isso com uma pessoa idosa dentro de uma agência do INSS, com toda aquela Legal. demora de Pessoal, atendimento. desculpe a minha cachorrinha. Meu marido chega, ela fica ansiosa aqui, viu, pessoal? Só um minutinho que ela já para. Pronto, já parou. Então, tratar isso com a pessoa idosa, né? Que ela já está ali numa situação Já debilitada. é o grupo de risco, né? O Já é, público-alvo do INSS é o grupo de é o grupo risco. de São risco. idosos, pessoas incapacitadas, pessoas que vão para fazer ali as perícias médicas, que já têm questões de imunidade bem comprometidas, então tenho certeza que isso tudo vai ser uma problemática bem complexa, que não sei como que o INSS vai resolver Vai isso, resolver. porque todas as agências terão que ter aí um suporte especial para atender essa realidade, né? Mesmo que a gente tenha a liberação, o normal, qual será o novo O normal, novo né? normal. Dentro É. o novo normal. Como que a gente vai lidar com essas situações? E o segurado que não tiver com a máscara, ele vai poder entrar, não vai? E cada estado também podendo regular e as suas próprias normas, né? Como a gente vê, Aham. por exemplo, a questão do lockdown. Será que cada estado vai poder regular o atendimento da sua agência, sendo que a agência é um órgão federal, né? Está ali, é uma autarquia federal? Como é que fica toda essa questão? Como vai ficar a questão da distribuição dessas competências, né? E qual norma deve ser seguida pelo INSS? Uma norma sanitária Isso. municipal, estadual, federal, dado que é uma autarquia, né, de âmbito federal e, a princípio, a vinculação dela é toda ao Ministério da Previdência, né? Então, pode criar também ter algum tipo de celeuma. Talvez algum órgão estadual queira, de repente, interditar uma agência, né? Pois é, E aí vai pois gerar é. mais problema. Vamos viver para vivenciar todas essas possibilidades, né? Essa situação a gente vai acompanhar muito próximo. Mas nem tudo, Breno, eu também acho que nem tudo é ruim, porque Não, muitas das práticas que a gente vai começar a observar agora por conta do INSS podem ser replicadas depois que tudo isso voltar à normalidade, eu gosto muito da né? É possível. digitalização. Oi? Assim, eu gosto muito da digitalização dos processos. Claro, Sim, exige uma série de cuidados, né? Principalmente, por exemplo, na questão do meu INSS, que não existe ali uma autenticação, né? Não tem uma assinatura eletrônica como tem no INSS digital, por exemplo. Pode dar cabimento para algumas fraudes, mas é uma questão muito interessante. A própria perícia à distância, a própria perícia remota, dependendo de como ela se comportar, é uma questão interessante também. Por exemplo, vamos supor uma situação de amputação, por exemplo, né? A princípio, não sou médico, né, mas eu acho que um laudo constatando que a pessoa teve, sei lá, 2 braços amputados, de repente ele não precisa comparecer pessoalmente na frente do médico, né, do INSS, para comprovar que realmente ele não pode trabalhar, né? eu acho que vai ter situações e situações. Aqui em São Paulo a gente tem conversado muito, né? Eu tenho visto uma discussão bem grande assim na questão da perícia remota, teleperícia, que pode ser uma herança aí da época da pandemia. Muitos não concordam muito porque dizem que tem questões a serem avaliadas
na perícia que É, remotamente não são possíveis, mas muito também tem se falado, por exemplo, dos médicos peritos, a maioria deles também tem os seus consultórios particulares, tá? aham, Então, para que migrassem essa demanda da, dos segurados terem que ir até as agências para irem diretamente nos consultórios desses médicos, porque os médicos normalmente já têm essa rotina é, de asepsia, né, nos seus sim. consultórios, já sabem lidar melhor com essas questões e ficaria muito mais viável, porque não causaria tumulto e tudo mais. São discussões que a gente vai ter que amadurecer aí, mas eu tenho certeza que algumas práticas a gente vai poder levar aí como herança boa de tudo isso. Tem algumas práticas também, doutor, que surgiram aí em decorrência da pandemia, que o teletrabalho já estava, né, ali implantado de certa forma, mas foi ampliado com a pandemia. É Eu não engraçado sei que aí para vocês, mas para a gente eu tenho notado mais agilidade. Como é que tá aí no Acre, doutor? aqui tá andando bem. Inclusive a portaria saiu com a determinação de que eles deveriam continuar cumprindo as metas, né? E Então, tem as metas lá estabelecidas, tem toda aquela programação foi mantida. E como eles não têm mais interrupção, né? Porque indo para a agência, queira ou não, termina tendo algum tipo de interrupção, chega alguém que quer informação e aí dá uma paradinha no trabalho. Eles em casa, eu conheço alguns servidores e o relato que me passam é que estão trabalhando mais do que na agência. Pois Por, é, por vários motivos. Um porque não para, outro porque não tem ninguém para conversar e de repente levantar, tomar um café, tomar uma água, né? Perde a hora de parar porque fica ali distraído, então eles terminam trabalhando mais do que se estivesse na agência. Não tem aquela preocupação de sair para chegar na hora certa e quando dá a hora certa também de ir embora. Então, acorda, já tá no trabalho, né? Já está no INSS já em fica casa mesmo e verdade. vai trabalhando e termina que com isso o fluxo de trabalho, o fluxo de processamento, ele vai correndo. É verdade. Com a pandemia também nós tivemos ali algumas inovações também. Por exemplo, tutorial, assistente virtual. Nós estamos com os atendimentos presenciais suspensos, mas a gente tem um plantão, né? Ali em decorrência da portaria 412, as agências têm que manter ali um mínimo, né? Funcionando através de um plantão. Inclusive, essa lista com atendimento, né, com a relação de todas as agências do Brasil, com o respectivo telefone, e-mail, ela, em tese, teria que ser disponibilizada ali no site do INSS. Até pouco tempo atrás ela não estava. Eu não sei, não fiz a consulta recentemente. Eu tenho essa lista, se alguém quiser, com o contato de todas as agências do Brasil, na por determinação aí dessa resolução 412, né, do plantão de forma reduzida, eu tenho no meu Instagram. São 37 páginas, então tem lá a relação de De todas essas tudo. agências do Brasil. Quem quiser me manda um direct com o e-mail que eu encaminho, tá? E agora o WhatsApp também, né? Que é uma novidade, o Sim. atendimento via WhatsApp. Eu escutei de algumas colegas que está funcionando legal, fica sempre uma das pessoas ali, um dos servidores encarregados por responder esse WhatsApp. Eu ainda não testei o serviço, doutor, então Também não não posso ainda. falar, Mas o que a mas gente vê é que realmente está tendo um esforço do INSS em fazer o sim, atendimento, né? Não é uma sim, coisa que assim, tipo, tá aí a pandemia, deixa o pessoal se virar. Realmente existe um esforço em dar continuidade ao trabalho, em fazer o atendimento e não deixar o segurado ali totalmente desamparado, né? Até porque não são todos que têm um advogado para estar acompanhando, né? A gente vê que muitos estão ali sozinhos, né? Então, existe realmente um esforço do INSS. Agora, claro, existem limitações,
porque nada disso era previsto, né? Como a gente já falou várias vezes aqui, é tudo novo e a gente está tendo que Era se o que dava adaptar. para fazer, né? É o que dá, é o que está dando para ser feito. Mas existe realmente Pois um é. esforço, né? Não ficou assim uma coisa, ah, deixa aí e pronto. Pois é. Um outro ponto, doutor, que merece destaque aí, em observação para os colegas advogados e advogadas, né, que verão depois aí, vão rever aí pelo IGT, IGTV ou pelo YouTube, é a questão da suspensão dos prazos, tá? A princípio, eu percebi que alguns colegas ficaram um pouco ali confusos. Preocupados. Eu vi colega preocupado, querendo, sem entender como seria, né? Principalmente o pessoal da perícia. Muitos de cumprimento de exigência e alguns de perícia ali sem saber, ué, mas no dia que era para ele estar fechado, o que que vai acontecer? Eu que tenho que depois agendar. Digo, não, calma, vai ser reagendado automático, vai ser comunicado, Exatamente. né? Mas Pois é. muitos ficaram preocupados com essa situação. E principalmente, doutor, na fase recursal, né? Quando a gente fala de recurso, muitos colegas ficaram ali. E aí? Tá suspenso o prazo recursal? Não tá? E aí a gente precisava colocar muita atenção nesse Aham. ponto, né? Porque lá na portaria 412, no artigo 2º, a gente teve ali, né, uma regulação que nos casos de impossibilidade do cumprimento da exigência pelos canais remotos, aí sim ficaria suspenso os Aham. prazos, tá? O recurso a gente manda via eletrônico, Sistema. né? Tanto pelo meu INSS, tanto pelo termo de cooperação técnica. Então, não vejo nenhuma impossibilidade de a gente encaminhar os recursos. Então, os prazos recursais não estão suspensos. Se eu tiver alguma dificuldade para cumprir alguma exigência, essa exigência demande ali algum esforço presencial, aí sim, suspenso. Se porventura no meu recurso eu tiver que juntar algum documento novo e esse documento eu não tenho a possibilidade de produzir aquela prova naquele momento, por exemplo, eu passei por uma situação dessa, tá? Meu tinha lá um pedido, né, de aposentadoria, foi indeferido, ou melhor, abriram uma exigência para eu Aham. apresentar novamente a carteira de trabalho do meu segurado. Por quê? Ele teve uma questão que ele foi demitido, mas conseguiu uma reintegração na Justiça do Trabalho e por algum motivo não estava lançado ali na carteira de trabalho ainda aquela informação que ele foi que ele teve o reingresso, tá? Quando eu Aham. mandei o pedido. E aí a carteira de trabalho estava onde? No RH da empresa, justamente para eles fazerem essa anotação quando foi aberta essa exigência. E para mais azar, né? O meu cliente ele trabalha justo onde? Ele trabalha para um setor aqui da prefeitura que presta serviço para a prefeitura e que é responsável pela segurança ali do estádio do Pacaembu, onde nesse momento a gente tem o nosso hospital de campanha, que acho que é o maior do Brasil, né? Então eles desativaram todos os setores ali. A empresa, né, teve que desativar o setor ali para poder dar espaço ao hospital de campanha. Deixa eu só mandar um alô aqui para a doutora Priscila Simonato, lá do IAPE também. Seja bem-vinda, viu? E aí, o que aconteceu? Eu justifiquei essa impossibilidade, né? Olha, no momento eu não consigo cumprir essa exigência, mesmo tendo ali a possibilidade da suspensão, porque era um documento, né, que eu teria que obter de Aham. forma presencial, mas eu sempre recomendo aos colegas fazerem ali uma petiçãozinha, mesmo nessas situações, informando a impossibilidade, e aí justifiquei, olha, não tenho como obter o documento, porque ele está lá no setor administrativo da empresa, a empresa teve que remanejar o seu RH, por isso, por aquilo,
e justifiquei. Por quê? Senão, se a gente ficar muito à vontade também, a gente pode cair na questão da Resolução 102, lá de 2019, né? Que a gente pode ter aí o nosso processo encerrado sem o julgamento de mérito, e aí a gente perde, inclusive, a DER numa situação dessa, né? Então, precisamos ficar atentos. Nós temos a Resolução 412 tratando aí da suspensão dos prazos, mas para aqueles que não puderem ser cumpridos aí de forma remota, né? Então, se tem alguma situação que possa abrir alguma margem ali para o servidor considerar ou não, é melhor a gente ser diligente e encaminhar, então, a justificativa, né, pedindo aí, justificando, né, a impossibilidade de cumprimento do prazo, ou até que, se for o caso do servidor não aceitar ali aquela justificativa, se ele tiver elementos suficientes para considerar que a documentação que ele já tem ali disposta já é o bastante para que ele defira o pedido com base naquelas informações que já constam ali no processo administrativo. E garante também, de repente, uma discussão judicial, né? Eu sempre digo que Exatamente. o advogado tem que analisar todos os cenários, né? Essa situação está exigindo realmente uma cautela maior e até um esforço maior, né? A gente tem a questão, por exemplo, esse exemplo, justificar para o INSS evita justamente perder a DE, né? E aí discutir uma legitimidade para poder entrar com o processo, um interesse processual. Justificado administrativamente fica mais fácil discutir assim, em juízo, né? Outra questão, já saindo um pouco disso, hoje a gente tem muitos órgãos que estão atendendo por e-mail, por exemplo, e eles mandam um documento já com assinatura eletrônica, né? Sim. Então, facilita também o trabalho. Lógico, exige o esforço do advogado ir atrás, né, desse documento, de mandar um e-mail, descobrir com quem que fala para resolver a situação e conseguir enviar o documento autenticado. E na impossibilidade, né, se resguardar com a justificativa, porque senão lá na frente, até o processo judicial, ele vai ficar meio capenga e até corre o risco, né, do processo não ser aceito. E aí ter que justificar para o cliente que ele perdeu aquele prazo, né, que vai ter que começar tudo de novo, todo aquele atrasado. Beleza, hein, advogado? Esse momento é tenso. Não é? Todo aquele atrasado foi perdido, né? Porque perdeu a DE, não tem mais o atrasado de nada. Então, pois é, difícil. Cautela nunca é demais. Me permita mandar um abraço aqui para a doutora Ariovânia, professora lá do Legal, minha colega. Seja bem-vinda, tá bom, Ari? Estou conversando aqui com meu colega do Acre hoje, estamos falando sobre as novidades, né, geradas aí no INSS durante esse período de pandemia. E é isso. Temos também, doutor, lá na portaria 412, ainda voltando nela, do dia 20 de março de 2020, a dispensa foi a maior, né, que criou assim, muita coisa. Foi a mais complexa, e depois as outras vieram ali meio que ajustando algumas questões que ficaram ali um pouco capengas, né? E ali a gente já tinha a dispensa, inclusive, da autenticação de vários documentos, certidão de casamento, PPP, algumas situações, e depois nós tivemos a portaria conjunta 295 do dia 15 de abril também, que trata ali de algumas documentações específicas para o rural também, dispensando a autenticação de alguns documentos. Então, o INSS realmente está sensível a esse período, vê a dificuldade de cada um dos segurados, dos beneficiários em cumprir determinadas regras, mas que fique o alerta aí aos colegas que nem tudo está suspenso, né? Então, cabe a nós sermos diligentes e peticionarmos, mesmo nesses momentos que a gente
tem ali essa dificuldade para não operar ali nenhuma situação que o servidor possa entender que foi o não atendimento da exigência, para a gente não cair ali na resolução 102, para a gente perder a DER, né? Na resolução ainda 412, ali no artigo 3º, a gente tem ali a previsão que durante esse período de pandemia, os benefícios não poderão ser indeferidos por pendências, né? Em decorrência da apresentação dos documentos, mas temos que ficar atentos o que impossibilidade de cumprir a diligência e o que pode ser interpretado como omissão por parte do advogado. E é uma situação que é até difícil a norma trazer todas as possibilidades, né? É realmente uma situação bem delicada. Então, cabe ficar atento e estar justificando. Né? É verdade. Não faz sentido também, assim, eu sempre falo pro pessoal, a pessoa contratar um advogado e ele simplesmente fazer juntada de documentos, né? Então, se não for para fazer os requerimentos, para explicar o que está acontecendo, explicar os documentos que estão sendo juntados, não faz. Acho que deu uma travadinha, doutor. Demos uma travadinha aqui. Demos uma travadinha, mas acho que agora voltamos. Para mim tá tudo ok aqui. Aqui também. Léo Aragão aqui conosco também, sejam bem-vindos. Pessoal que sempre está nas minhas lives, tá todo vindo mundo visitar aqui também o doutor Breno, aqui, meu colega do Acre. Hoje nós estamos falando aqui das novidades, né, do INSS nesse período de pandemia. E o tema é bem extenso, né, doutor? A gente tem muita coisa acontecendo, né? As prorrogações, por exemplo, a gente não comentou ainda, as prorrogações dos benefícios, né? Estão prorrogando aí de 30 em 30 dias, está gerando um trabalho extraordinário isso, porque todo mês a gente tem que rever todo mundo que está com o benefício para acessar, que precisa prorrogar e está fazendo os requerimentos. Está prorrogando automático, né? Normalmente aqui tem saído em 24 horas, a gente tem visto que tem funcionado essa questão, mas gera um trabalho extraordinário para o escritório, porque todo mês tem que estar acompanhando e renovando todos os pedidos. Exatamente, está previsto lá na portaria 522, né, do dia 27 de abril, a prorrogação do auxílio doença, hoje benefício por incapacidade temporária, né, na sua nova nomenclatura. Está previsto também essa prorrogação enquanto, né, durar aí todo esse período de fechamento das agências, em decorrência dessa emergência, né, de saúde que nós estamos vivenciando, e a gente tem ali uma limitação, né, doutor? Nós podemos fazer até 6 pedidos de prorrogação. Eu posso fazer com um dia de antecedência, né, de vencer ali o prazo. Antes a gente tinha ali, se eu não me engano, por conta da IN número 90, eu acho que é a IN número 90, que previa ali que o advogado deveria solicitar esse pedido de prorrogação com no mínimo até 15 dias antes da data da cessação do benefício. Então hoje a gente tem essa novidade também, que é a portaria 522, que trouxe essa nova realidade no pedido de prorrogação aí do benefício por incapacidade temporária. Isso. E aí é uma coisa muito importante, eu tenho passado, pelo menos eu passo essa orientação para todos os clientes, que é guarde toda a documentação. Eu vejo gente aí que joga documento fora, não guarda histórico de laudos, né? Então, uma das primeiras, até mesmo antes dessa pandemia, uma das primeiras orientações que qualquer pessoa que chegasse ao escritório com situação de incapacidade é laudos, atestados, prontuário médico, até receita médica, até comprovante de compra de remédio, guarda tudo. É importante, nada deve ser desprezado. Eu gosto muito nos benefícios por incapacidade de fazer a linha cronológica, né? Então, inclusive, deixa eu até já deixar o convite aqui. No próximo domingo eu vou estar fazendo uma aula para o Legale,
no Legal. YouTube do Legale, tá? Falando justamente sobre quesitação, impugnação de perícia médica, e lá eu falo bastante das provas, de fazer essa linha cronológica, de a gente utilizar o SAB, né? Que é o Sistema de Administração dos Benefícios por Incapacidade, que é uma telinha ali meio que escondida do INSS, onde a gente consegue visualizar os históricos das perícias em favor aí dos segurados. Tá? Temos uma pergunta aqui. Eu ia falar isso. Pode. Pode ler, por favor. Que é a A luz está me cegando aqui um pouco. Eu vi uma pergunta, mas. professor, está judicializando a antecipação de auxílio-doença indeferido? É a Lorena, né? Minha colega Lorena, lá de Natal. É isso, Lorena? Lá do Rio Grande do Norte. É possível, sim, tá? A judicialização a qualquer momento teve indeferimento, você já pode judicializar, tá? Inclusive com o pedido de tutela de urgência, se for o caso. Dependendo da sua região, a gente já tem aqui a possibilidade das teleperícias, né? Pelo menos já é indicativo que vai ter a teleperícia. Ela está falando que é de Mossoró, do Rio Grande do Norte. Então, é isso aí. Posso só fazer mais uma pausa aqui, doutor? Pode fazer. Deixa eu mandar um abraço para minha amiga, a professora Priscila Machado, lá do Legale também, minha parceira de aula lá. Legale está em peso aqui. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda, professora. A Lorena ela falou também aqui em questão da antecipação de auxílio-doença, né? Teve também essa previsão de se antecipar os auxílios, os pedidos. Olha só, Lorena, ela está falando que lá em Mossoró está tendo perícia presencial normal. Eu não tinha visto ainda. Eu também não fiquei surpresa aqui, Lorena, porque eu também não tinha ouvido de nenhuma possibilidade aí, de nenhuma agência que estava promovendo essas perícias. É na agência mesmo ou no judiciário? Eu acho que é no judiciário, né? Mas enfim. Então, a professora Priscila também falando que está surpresa. Eu acho que deve ser no judiciário que ela está falando, né? Porque o judiciário, cada um vai se organizando aí. Saiu a portaria suspendendo do INSS. Que portaria, Pri? A Lorena Fernandes está falando que é na clínica médica do perito. Então, e é na era Justiça justamente Federal também. Naquela situação que nós estávamos falando aqui no começo da live. Os consultórios médicos, eles já estão mais habituados a essa questão da asepsia médica. Então, certamente, eu acho que essa vai ser uma herança também dessa época de pandemia. O INSS, creio que vai, depois que passar esse momento mais crítico, começar a mandar esses segurados, inclusive para essas perícias administrativas, para serem realizadas nos consultórios médicos, tá? Porque a maioria dos médicos tem o seu consultório particular também, né? A maioria dos peritos federais que fazem essas perícias nas agências, eles também têm os seus consultórios. Eu acho que vai ser uma saída. Vinícius Aguida aqui com a gente também, seja bem-vindo. Essa situação da Lorena, ela também respondeu aqui que é na justiça que isso está acontecendo. Aqui também costuma acontecer, apesar de que a Justiça Federal ela também tá com essa questão suspensa das perícias, mas já é uma prática relativamente comum de que envia o periciado, né, o periciando ali para o consultório do perito mesmo e faz lá mesmo, sem utilizar a estrutura da Justiça Federal. Aqui já vem acontecendo isso há algum tempo. Legal. Ela está falando. Adorando no Ceará? A Justiça Federal suspendeu todas as perícias. Aqui os processos não pararam. Não pararam, graças a Deus. Pelo projeto que a gente tem aqui, do TRF3, né, que abrange a minha região, São Paulo, a questão da teleperícia, né, realizada pela Justiça, ela obrigatoriamente precisa ter ali. Ela pode acontecer de duas formas.
ou pela solicitação do autor, ele falando que se submete à teleperícia, ou quando o advogado é intimado, ele tem que concordar. Se não houver concordância ou solicitação por parte do autor, não vai ser Não vai realizada a acontecer. teleperícia. Não é uma imposição, é uma possibilidade emergencial a princípio, mas que também a parte ela deve manifestar ali o seu interesse. Tem muitos colegas que torcem o nariz. Eu acho que depende do caso. O que o doutor falou, é uma amputação. Não tem muito ali, né, para a gente ficar discutindo no âmbito médico, né? Não é algo, é uma incapacidade, digamos, mais visível. A gente só deve aliar ali a outras questões, fica mais prático. Mas nem toda Não, nem sempre. teleperícia vai ser vista de bons olhos, por Algumas exemplo. situações o médico tem que estar presente. Eu vejo, né, alguns médicos comentando que tem situações que é necessário fazer toque, que é necessário apalpar alguma situação, pedir para ver a pessoa fazendo algum determinado tipo de movimento. Então, realmente, não dá para ser tudo. Mas algumas situações a gente pode dar fluxo e continuar com o processo. Não tem por que também ficar totalmente parado, né? Eu acho que saiu até um ato do CNJ também sobre isso, né, Sim, autorizando essa situação. Agora, eu não lembro de ter visto, por exemplo, falando em relação ao assistente pericial. pois é. Nós temos toda a regulação lá pelo CPC, né? Da perícia médica, e ali também deve ser resguardado, que é um direito Todos do os autor, direitos que né? estão Porque ali, quando a previstos. gente está na justiça, o autor tem o direito também do assistente técnico. Como que vai ficar a questão do sigilo médico? E falar, ó, em sigilo médico, acabou de entrar aqui um grande colega, especialista em direito médico e saúde, doutor Eduardo, advogado da saúde. Tô aqui, doutor Eduardo, tentando falar um pouquinho também de teleperícia, assunto que o doutor domina tão bem. Mas é uma situação que nós vamos vivenciar aí, ver o que vai acontecer. Mas creio que isso também vai ser uma herança aí Com certeza. pós-pandemia e algumas coisas vão poder ser proveitosas para essa nova normalidade. E é uma situação que eu não sei aí em São Paulo como acontece, mas aqui eu já tive algumas experiências interessantes, por exemplo, de atender pessoas do interior e eles serem mais, como é que eu posso dizer, mais abertos à questão tecnológica, né? A fazer um contrato online, por exemplo, às vezes na capital o pessoal, não, eu quero ir no escritório, e muitas vezes a pessoa do interior ela não quer ter esse trabalho de se deslocar, ter que ir para outra cidade. Então ela termina aceitando fazer o contrato online. Isso a gente trazendo para a questão da perícia é uma facilidade para ela. Não precisar ter que perder de repente um dia, dependendo da distância da cidade dela, né, dependendo do raio de abrangência da comarca que ela está, da seção judiciária que ela tiver, não ter que perder um dia para ir para uma perícia. Pode ser uma comodidade, né, para essa pessoa e facilitar muito a vida dela em relação à concessão do benefício, tanto no âmbito do próprio INSS quanto na questão judicial. É verdade. Nós, para os colegas que quiserem anotar aqui também, nós tivemos a portaria conjunta número 17, que também acabou renovando aí o prazo da suspensão, né? Então, a princípio, a gente tem aí até o dia 19 de junho a manutenção de todas essas questões que vieram ali inicialmente com a portaria 412, a questão de suspensão, do atendimento presencial. A gente continua com o plantão das agências. Hoje a gente já tem mais recursos, o WhatsApp, o e-mail, temos algumas outras possibilidades, né? E vamos acompanhar. Acompanhar tudo. Doutora, a gente está indo aqui já para completar a nossa 1 hora. Nós falamos bastante, né? Passou rápido. Passou rápido. O assunto é interessante, tem muita coisa acontecendo, né? Abre cabimento para muita discussão e Certo. é aquilo, vamos acompanhar.
Então, se quiser se despedir do pessoal, aí a gente vai, antes que o Instagram corte a gente, né? Pois é, então, doutora, eu quero agradecer o convite, fico muito feliz por meu trabalho estar repercutindo, inclusive aí com os colegas do Acre. Com certeza. Fico muito honrada. Faço um convite a todos, então, para também acompanhar as minhas redes sociais, aqui no Instagram, @canal Doutorinha. Para os colegas que entraram aqui também, para seguir o doutor Breno, né? @breno.santos. Isso, doutor? Breno V. Santos. breno.v.santos. E fico à disposição aí dos colegas, se tiverem alguma dúvida. É, Fico à disposição. Agradeço a disponibilidade, tá, doutora? E espero que a Com gente certeza. volte a conversar aí mais vezes. Tá certo. Então, Um muito grande obrigada. abraço, boa noite. Pessoal, boa noite.